14/4/2025, né? Segunda-feira. Segunda-feira sempre é um dia cheio de coisas para fazer, mas estamos aqui, tá? Ao vivo. Vou estar aqui com vocês agora sempre de segunda a sexta. Hoje estou fazendo a live aqui do estúdio. Não estou a fim de pedalar, não estou a fim, não fui para academia hoje, vou voltar amanhã, tá? Estou um pouco cansado aí desse fim de semana. Sexta-feira, né? Tudo bom, Eric? Sexta-feira, né? Tudo bom, Arthur? Sexta-feira, oi, Pitman, saudade, caramba. Sexta-feira a gente teve um dia leve, né? Um dia sem muitas turbulências, então foi um dia comum. Foi até o tema aí da live, os dias comuns na advocacia, os dias que a gente parece não ser muito produtivo e tudo mais. E a segunda-feira, desde domingo, quando foi no domingo, meu sócio que faz as audiências, a gente já comentou isso aqui com vocês, né? Tava com uma cirurgia para hoje também, tirar os pontos da boca e tudo mais, e não poderia fazer audiência, e ele já chegou com uma notícia ali no domingo para mim, de que o nosso cliente tinha sido agredido pelo ex-patrão dele, né? O ex-patrão dele, quando descobriu da ação, foi no novo trabalho dele e bateu nele, né? Agrediu ele fisicamente. Tem testemunha, tem boletim de ocorrência e tudo mais. Então, a gente já tinha essa primeira audiência na segunda-feira, com um caso ali, né, de reconhecimento de vínculo, com um caso de horas extras, verbas rescisórias, e com essa agressão pós-protocolo da inicial. E aí eu vou falar sobre a situação hoje, né, que é um caso interessante. É um caso que vai trazer aí muito repertório prático para vocês. E também no final vocês vão perceber de novo, né, que eu faço questão de fazer isso nas lives, vão perceber o quanto a gente pode simplificar situações bastante difíceis, né, como essa, com conhecimentos sólidos, básicos, mas que são necessários a gente estar ali certo deles, aprofundado deles, né, para que nessas horas eles possam nos guiar em relação ao que fazer. Para vocês terem noção, o que muda, né? Vamos dizer assim, Lindman, o que mudou quando tu soube que ele foi agredido? Assim, além de eu ficar muito puto, né, com a situação em si, não, o que me fez, a primeira coisa que eu penso nessa hora é não me deixar levar pela emoção e ser o mais técnico possível. Esse cara, por quê? Porque toda a agressão, intimidação que vocês sofrem em audiência, tudo isso que tenta mexer com a emoção de vocês, para que vocês desistam, né, da busca pelo justo, é uma tentativa de fazer com que vocês saiam do eixo de vocês e assim se tornem menos técnicos. Então o advogado ele tem uma certa frieza, não é porque ele não sente as coisas, ele não se deixa tocar, mas porque ele precisa, né, se colocar fora, mais distante dessa situação, para que ele continue agindo de forma técnica, porque aquilo visa tirar a técnica dele. Quando um colega grita, quando um juiz é rude, quando qualquer parte, né, tenta te intimidar ou mexer com a tua emoção ou te fazer balançar, né, em relação à segurança, pode estar certo daquilo que tu está fazendo, mas se eu te desafio, tu tem certeza, né? Isso visa mexer com a tua estabilidade, com a tua decisão profissional, para que tu não tome ela, né, da maneira como deve tomar e aí acabe desviando da técnica. Então, toda vez que acontece algo muito grave como esse, né, em meio a um processo judicial, eu me torno mais técnico ainda. Eu sempre lembro que eu tenho que ser o mais técnico possível, né? Porque aquele cliente merece o máximo de justiça possível. Então ele merece muita justiça e eu tenho que ser muito técnico e muito impecável para que a gente possa alcançar isso. Então a gente não tem que levar isso para o coração. E isso é tão doido porque eu estava cansado e a gente ia ter essa audiência. A primeira audiência era de acordo, nem era uma audiência una, não chegava a ser uma audiência una. E eu conversei com o meu outro sócio, ele já estava dormindo, mandei uma mensagem para ele, eu falei, olha, tu consegue fazer essa audiência? Ou seja, nem fiz audiência. Poderia falar, então se acontece algo grave, tem que ser eu no escritório a fazer. Não, eu já tinha estudado o processo,
né? Depois que isso aconteceu, eu já tinha visto ali o que ia ser feito. E na prática mesmo, o cara, ele deu um tiro assim de, né, esse empregador, ele deu um tiro de tudo ou nada, né? Por quê? Porque ele poderia ali intimidar aquela pessoa a ponto dela falar, meu Deus, eu entrei com o processo, ele veio aqui e me agrediu, ou seja, esse cara tá acima da lei, ele não tá nem aí pra nada, né? E eu ainda nem recebi nada, melhor eu desistir desse processo. E se ele fizesse isso, se o nosso cliente desistisse do processo, o rapaz teria alcançado o que ele quis, né? Teria conseguido intimidar ele a ponto de fazer ele desistir da demanda e assim, mesmo que a justiça estivesse do lado dele, ele não ia conseguir garantir aquilo que ele recebeu. Porque mesmo ele fazendo boletim de ocorrência, e isso aqui é um ponto, olha que loucura. Este cara foi agredido porque entrou com processo judicial. Se a gente pensar em valores de reparação, não chegou a ter uma lesão muito grave, né? Foi, como assim, passou um pouco das vias de fato, não sei se ele fez a perícia, né, se ele foi indicado ali na delegacia para fazer a perícia no dia, porque ele veio contar posteriormente a gente, né, já quando tinha baixado ali a emoção dele, e ele pensou em desistir no primeiro momento. A primeira coisa que ele pensou foi, vou largar esse processo, mas depois baixou a poeira ali, ele quis continuar e a gente conversou sobre essa situação. Mas vamos dizer que ele abandonasse o processo e simplesmente focasse apenas nessa situação, né? De, fui agredido, quero reparação pela agressão, esquece esse processo, agora tu vai pagar por me agredir. O valor financeiro de reparação ia ser menor do que ele vai ganhar na demanda judicial. E muitos advogados, nessa hora, pela emoção, pelo sentimento, pelo senso de injustiça, por essa agressão ser uma coisa muito bizarra, iam basicamente focar 100% nela, iam entrar na audiência falando 100% disso, iam querer desistir para emendar o processo, o que seria um erro absurdo, né? Ou então emendar ali e poder o juiz ficar pressionando para desistir e tudo mais. Por que que isso ia ser um erro absurdo? Porque pensem comigo, se esse nosso cliente já queria desistir da ação, né? Diante dessa agressão, se a gente desiste do processo para incluir isso no momento desse vácuo, para um novo protocolo, ele poderia, quer saber, deixa isso para lá. Vou ter que fazer tudo de novo, na cabeça dele, ele ia acabar sendo duplamente prejudicado. Então, a melhor coisa a fazer é continuar com esse processo que vocês têm para receber o máximo possível e entrar com outro apartado sobre essa questão, né? Tanto criminalmente quanto em reparação. E olha que loucura. Muitos iam pensar em desistir para colocar isso. Não é uma boa, porque ele quase desistiu mesmo com o processo já protocolado. Imagina tu tendo que reajuizar a demanda. Desistências podem causar essa questão. Vou desistir e melhorar o processo. Não é bom fazer isso, porque o teu cliente pode desistir e aí não tem jeito. Quando o cliente não quer, o resultado é zero. E isso é comum. Existem milhões de pessoas injustiçadas que preferiram não entrar na justiça. E às vezes o processo é até rentável. Eu já desisti de um processo antes de existir o período da prescrição. Não é da prescrição, não, é da. O que era? Tá, antes de existir a sucumbência. Então não existia a sucumbência, eu fiz um processo para uma professora que o processo dava 900 mil reais. Claro que com a prescrição quinquenal ia ser diminuído esse valor, mas a gente pedia a integralidade porque não tinha sucumbência. Então bora colocar tudo, quando ele cortar lá na prescrição quinquenal, é bom também o juiz ter noção de que existia uma totalidade para que ele não afrouxe a mão. Porque quando tu entra já com uma prescrição, o juiz fala, tá, vou dar totalidade. Mas ele tem que ter noção que aquilo não é totalidade. Totalidade seria a totalidade do quanto a pessoa trabalhou. E a gente está sempre trabalhando ali com uma alimentação de valor por conta da prescrição quinquenal. E essa pessoa, olha que loucura, essa pessoa ela desistiu do processo porque ela foi ser testemunha de um colega. O processo dela já estava ajuizado. O processo do colega dela tinha um valor de 500 mil, né, à época, sem contar a prescrição, tá? E aí o que aconteceu? Ela foi ser testemunha, ela nem precisou ser testemunha porque teve acordo. Mas só aquela situação ali de audiência fez ela desistir do processo. Cara, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Na minha vida. Porque o rapaz fez um acordo ali de 75 mil na época,
ainda não era nem formado, né? Eu estava trabalhando num escritório aí de duas advogadas, enfim, foi bem no início da minha carreira mesmo, mas eu já tinha habilidades, então eu guiava ali as instruções trabalhistas para essas colegas e estava ali como parceiro, né, recebendo um percentual. E cara, eu nunca vou esquecer disso. Ele fechou um acordo lá de valor de 75 mil. Só que o que me doeu foi essa pessoa ter desistido. E ela queria me pagar. Ela falou, eu pago porque tu fez o processo. Eu falei, não. E deu um trabalho da porra. Porque era, cara, era muito técnico, era muito, muito detalhado. E, enfim, não tinha modelo. E, cara, ela desistiu, né? Então, quando ela desiste, desiste é zero. E ela ia ganhar. Só por vistas de acordo, o valor dela já ia ser maior do que esse, porque ela tinha mais tempo, porque ela era mais sólida a demanda dela do que a dele até. E ela desistiu. Então pensa, só pelo emocional dela, independente do valor, fez com que ela desistisse de uma demanda de quase R$ 1 milhão. E não tem o que eu faça, né? É frustrante demais. Então a gente não pode dar margem para os nossos clientes se deixarem levar por essas situações e desistirem da demanda. Então, se tu vai desistir de uma demanda, tu vai abrir uma margem. Não faz essa merda. Não faz essa besteira. Né? Tu pode estar dando um tiro no teu pé, porque ele pode desistir, e aí é aquilo que a gente fala aqui. Né? Assim como a gente tem clientes que aceitam valores que a gente advoga e orienta que não seriam adequados, que é melhor esperar para que a gente receba mais lá na frente, né? Tendo em vista tudo que a pessoa trabalhou, tudo que a pessoa fez, todo o suor que ela desempenhou. Então, se a gente tem clientes que aceitam, ainda contra a nossa orientação, a gente vai aceitar também porque o processo é dele, não é nosso, né? É dele. E muitas pessoas desistem dos seus processos da justiça, de fazer justiça pelo desgaste que é a busca por justiça. Não tem uma coisa, não tem um processo de fazer justiça que é tranquilo. É tranquilo quando a pessoa sabe lidar, né? Tem gente que não sabe lidar. Para essa pessoa ali, que largou mão de um processo de R$ 900 mil, ela não sabia lidar com aquele processo e ela não precisou fazer nada. Você estava lá na sala e teve que encarar os sócios, né, da empresa do outro lado, não precisou conversar, não precisou fazer nada. Estava lá sentada, não aguentou, desistiu do processo dela, né, antecipadamente. E depois disso eu fiquei, gente, nunca mais eu vou levar uma parte como testemunha se, né, eu tiver outra pessoa para ser testemunha, porque ela pode ali se desgastar e desistir. Isso foi uma coisa que a experiência me trouxe. Eu não levo uma pessoa que tem um processo judicial dela. Se eu posso levar outro colega para ser testemunha daquele, né, que tem um processo contra a mesma empresa, eu vou levar outro, porque eu não quero causar um desgaste que possa vir a fazer com que ela desista da demanda, assim como aconteceu com essa. Então foi uma coisa de que, só tem ela, aí sim, vou levar, tudo bem. Né? Tem que produzir a prova para que a gente consiga o máximo a todos, né? E enfim, a gente tenta, por isso que a audiência virtual, né? Ela chega para beneficiar a gente, porque é um, um ambiente muito melhor, muito mais acolhedor a pessoa fazer do escritório, né? Do que ir lá e tudo mais. Então, essas coisas são feitas para os funcionários desistirem. Né? Essas situações de intimidação de outros colegas são feitas para que vocês fujam da técnica. E aí meu sócio fez essa audiência, né? E antecipadamente o que é que eu já posso prever para vocês, né? Conseguir dizer para vocês que essa pessoa deu um tiro ali de misericórdia, que era tudo ou nada. Por quê? Porque ou o cara desiste, ou simplesmente ele acabou de perder a chance dele de fazer um bom acordo, né? De pagar de uma forma mais tranquila, de fazer a gente se desdobrar para fazer um acordo mais razoável, ou até que fizesse nosso cliente aceitar menos diante da emergência, né, da hipossuficiência, que é muito explorada pela parte contrária, quando a parte contrária é a empresa. Então, é, ele perde essa chance. E a gente, como advogado, vai querer ir buscar o máximo. Vai querer ir atrás do máximo, ainda mais nessa situação. Se ele foi agredido pela parte contrária fisicamente, eu vou utilizar isso, né, para motivar meu cliente para que ele traga o que eu preciso em relação a testemunha, em relação a documento, né, que ele não fique omisso, porque tem cliente que
Ah, não, vai, vê aí o que que dá, não quero me mexer com essas condições. Mas numa situação dessa, né, depois de ele, olha, ele pensou em desistir. Poderia ter funcionado, mas não funcionou. Agora, esse cara tá ferrado, né? Porque o quanto de técnica que a gente vai entregar vai ser, assim, detalhado, né? E esse cliente não vai falhar mais em relação a, aos, a resposta aos pedidos que a gente der para ele. Então, isso foi algo assim que na prática, aí de novo, o advogado poderia se desvirtuar aí, focar só nessa questão. Por quê? Porque o cliente ia sentir que aquele advogado ali está com a sede de vingança, né, que se deixou tocar e está fazendo o melhor por ele porque está falando daquilo. Só que eu posso falar daquilo e acabar fugindo da minha técnica. A gente não vai abandonar isso. A gente vai buscar, mas a gente já sabe por experiência própria que a reparação decorrente dessa agressão vai ser um valor menor daquilo que a gente vai conseguir nessa ação, que tem hora extra, que tem aviso, que tem férias, que tem DSR, né, domingo que a pessoa trabalhava e não descansava, não tinha domingos. Então, por conta desse cenário, a gente sabe o valor, né, porque a gente, enfim, vocês têm aí o curso gratuito para vocês fazerem, às vezes de cálculo, agora eu acho que está de contestação ou reclamação, né, tem o curso pago, que, enfim, tem tudo sobre liquidação, e a gente sabe dizer quanto vai ser cada coisa. O que a gente vai alcançar com cada pedido? Aquilo que a gente tem que produzir de prova para alcançar o pedido com o maior valor. Entendeu? É isso que a gente divide com vocês. Justamente para, nesses momentos, vocês terem clareza, tranquilidade, atuar com segurança, né? E não se deixar levar. Porque se tu te deixar levar, por isso que é muito difícil atuar em causas pessoais, em causas de a, família, né, pessoas afetivamente próximas. Por quê? Porque é muito fácil tu te deixar guiar por uma dor, por uma experiência desagradável e acabar, né, deixando a técnica de lado. Ficar conversando sobre aquela questão, né? Às vezes isso acontece muito quando tem dano moral. A pessoa tem um dano moral na demanda, sofreu um assédio e tudo mais, e aí tu foca naquele dano moral. E se tu vencer, se tu for botar na ponta do lápis, aquela reparação vai ser menor do que se tu vencer, por exemplo, as horas extras. Então, mais vale vocês focarem primeiro nas horas extras, deixar um pouco a emoção de lado, porque tu consegue construir a prova de forma técnica, mais tranquila, fazendo os parâmetros, e essa pessoa vai ser reparada lá na frente por esse valor de hora extra, e ela também vai se sentir reparada, satisfeita, né? Vamos dizer assim, que tu conseguiu levar a justiça a ela, ainda que tenha outra nomenclatura. Até, tu ganhou hora extra, mas não ganhou o assédio. Ok, veio de outra nomenclatura, mas veio um valor expressivo, essa pessoa vai se sentir, né, reparada. Às vezes, claro que só de ter aquela nomenclatura ela já vai estar feliz da vida, mas você, como alguém que tenha técnica no bolso, que tenha uma visão técnica no bolso, não deixa fugir completamente para que essa pessoa receba o máximo possível. Entendeu? Então, quando a gente tem situações graves assim, a gente pensa que a gente vai atuar diferente, que eu vou chegar gritando na audiência. Eu, por exemplo, provavelmente se eu tivesse feito, acabei não fazendo essa audiência, se tivesse feito, ia chegar puto. E o meu sócio contando, né, perguntei para ele sobre a audiência depois, sobre como aconteceu, ele foi muito mais leve do que eu seria, né, em relação a forma como ele debateu com a outra parte. Eu ia mandar ela se fuder, essa, provavelmente. Ou simplesmente ia ficar calado para não fazer isso. Mas de toda e fazer os atos, né, como tem que fazer. Dar o valor, tanto que eu falei para ele, eu falei, olha, oferece um valor aí X, né, eu tinha falado, oferece um valor de 60 mil e não abaixa. Foi isso que eu falei. Era isso para fazer. Porque não tem porquê eu discutir, eu ser de boa com essa parte, sabe? Eu ser tranquilo, eu ser compreensivo. Esse cara bateu no nosso cliente, né? E a coisa agora já começa a não ter conversa. Não vou xingar e tal, mas também era isso. Foi isso que eu mandei. Falei, porque não dá para mostrar o print aqui. Eu falei, pode fazer para mim? Essa audiência é o seguinte, eu ofereço aqui, o resto a gente vai resolver na instrução. E conversa com o cliente sobre isso. Sobre o boletim de ocorrência, documentação e tudo mais. Mas, então eu ia falar muito menos. Ele ainda chegou a debater, conversar e tudo mais. E, e isso deu até clareza, né? Instruiu o cara lá, falando, olha,
fizeste isso, tá errado. Mas eu paguei isso, ok, mas tu devia ter regularizado para que essas coisas não resultassem nisso e tudo mais. Então, ele chegou a conversar, né? Coisa que eu provavelmente não faria. Percebe? Ele estava mais alheio conseguiu ali se controlar mais que eu. E o que ia ser feito, né, sendo ele, ou eu, ou outra pessoa, o que importa aqui é tu não te perder. Se tu te perder, provavelmente deixa de ser técnico, provavelmente vai ser um fiasco. A audiência vai ser um fiasco, a instrução vai ser um fiasco, os teus atos, e tu ainda vai te desgastar bastante mais, né? E tu precisa passar, lembra que vocês também precisam passar tranquilidade e segurança para o cliente de vocês. Se o advogado está estressado, se o advogado está pilhado, se o advogado começa a ficar muito nervoso, isso vai ressoar no cliente de vocês. O cliente de vocês vai ficar nervoso, o cliente de vocês vai ficar estressado, o cliente de vocês vai ficar temerário. Se o advogado é temerário, o cliente fica temerário. Então, vocês precisam também, às vezes, suportar, mesmo que esteja, que não pareça. Não tá parecendo. Eu tô com ódio no coração, eu tô com, enfim, assim, revoltado. Mas por dentro, por fora, eu tô tranquilo, porque meu cliente precisa estar tranquilo. Até para ele passar por esse processo. É justo, pensa comigo, é justo que o cliente de vocês, que já foi violado, já foi agredido, já foi injustiçado, ainda passe por um processo que o desgaste. É por isso que as pessoas desistem de justiça, gente. Porque o processo o desgasta. Ou seja, a pessoa já sofre uma injustiça, eu ainda vou ter que me desgastar para lá na frente receber talvez não a totalidade, entendeu? Aí isso faz as pessoas desistirem. Então é nosso papel como advogado fazer com que esse processo seja o mais tranquilo possível, porque é justo que seja o mais tranquilo possível, porque essa pessoa já foi injustiçada e eu não vou ser uma nova moeda de estresse, uma nova moeda, né, de violação em busca da justiça dela. Eu já não posso garantir que ela vai ter 100% da justiça reparada. Quantas a gente não consegue? Eu já falei aqui com vocês sobre isso, né? Nas lives da semana. Então, se eu já não posso, eu ainda vou fazer esse processo ser torturoso, torturante, loucura, né? Então a gente precisa fazer, isso é um papel que a gente tem que ter. Por isso que a advocacia, como a gente já conversou também aqui na semana passada, ela é o céu e o inferno, às vezes num dia só. Né? Às vezes tu faz uma coisa sensacional, mas recebe uma notícia péssima. E, e assim, não é para fraco não, porque o negócio vai mexer com o teu coração. Tu vai ficar nervoso, tu vai ficar ansioso, e tu vai ter que aprender a lidar com isso, justamente porque tu precisa levar o melhor para o teu cliente. O melhor procedimento, a melhor etapa. Não, até proteger ele de informações. Não vou dar todas as informações para ele, não. Se a outra parte mente e isso não tem relevância nenhuma no processo, se eu for contar para o meu cliente que a outra parte mentiu, ou ele escuta ela mentir, né, numa audiência de instrução, eu já falo, olha, não te preocupa que isso não vai interferir no processo anteriormente, porque eu sei que ela vai passar por essa situação quando a outra parte vier mentir. E isso causa um estresse, né? Então eu tenho que fazer isso ser mais tranquilo. Se eu exponho ela qualquer coisa, quando é virtual, a gente bota o fone e deixa a outra parte falando lá, ela não escuta mentira, não escuta ofensa, não escuta nada. Né? Por quê? Porque é justo que ela tenha que passar por isso? Desnecessariamente? Não. A outra parte falou a mentira dela, não provou, caguei. Né? Não vou passar isso pro meu cliente só para ele se estressar. Não. Eu quero que ele tenha um trâmite tranquilo. Né? Isso aqui não é suportar a carga sozinho. É questão de inteligência profissional. Tá? E vocês sim vão ter que suportar essa carga aí. Mas é do cliente. Não. É de vocês. Ele contratou vocês para que vocês sejam um escudo, para que vocês sejam a espada, para que vocês sejam a balança, para que vocês sejam os juízes da causa. E busquem o julgamento que vocês deram, né, até que ele seja alcançado. Se o juiz virou obstáculo para isso, recorre e passa por cima dele, porque vocês são os juízes da causa e vocês vão buscar aquilo que vocês consideram justo, né, que vocês apontaram como justo desde o início. Né? Obviamente, demonstrando ali, fazendo a construção do processo judicial, as provas e tudo mais. Não dá simplesmente para ser leigo e um determinado momento tu não fez a tua parte, tu não cumpriu com o teu ônus, e o juiz já apontou que ele não deu aquele pedido, aquela pretensão, porque você não se desincumbiu do seu ônus. E aí tu não te desincumbiu mesmo, tem que fazer, vou ter que dar um passo atrás, né, e aceitar o julgamento no estado que se encontra, porque eu não cumpri aquilo. Agora, se eu cumpri e ele foi contrário a mim,
Não vou dizer, eu já estou acostumado a chamar palavrão aqui, né? Mas deixe ele de lado. Não vou falar agora que eu estou em paz. Deixe ele de lado, né? E vamos recorrer, vamos superar ele, tá? Assim como na situação de agressão, né? Então o cara deu um tiro ali que podia funcionar assim, meu cliente desistir, felizmente não aconteceu. E a gente agora tem um processo que a gente pode ser extremamente técnico e dificilmente o nosso cliente vai desistir, né, da nossa orientação e de buscar o máximo, o que é bom para a gente, porque, como regra geral, os empregadores se aproveitam disso para fazerem propostas que, vez ou outra, são aceitas por conta da urgência, da hipossuficiência. Mas aí a urgência e a hipossuficiência ficam um pouco de lado quando a pessoa foi agredida e ela está ali, né, na pilha para a busca da justiça. E eu gosto muito desse sentimento. Então, esse foi o caso que eu trouxe hoje para vocês verem como a questão toda ronda sobre clareza, sobre técnica, sobre ver, enxergar os valores de cada pretensão, as provas que precisam ser produzidas, né? Alguma habilidade ali prática e experiência para não fazer a besteira de desistir, dar margem para que a ação seja perdida ou seja retardada desnecessariamente, né? Seja alcançado seu fim de uma forma posterior apenas, né, ou que eu embarace a discussão por um pedido que vai se acrescer esse pedido, aí vou lá, vou focar só nele e vou embaraçar as demais questões que estão claras e fáceis de serem cumpridas. Então, assim, para vocês verem como isso tudo vem da clareza e segurança de pequenas coisas que vocês têm acesso aqui nesse canal, estudando com a gente, tá bom? Seja vindo aqui na live, fazendo pergunta, estudando posteriormente o que a gente faz, seja, obviamente, entrando no curso que tem aí uma metodologia própria, né, que a gente chama de máquina do tempo do processo do trabalho. Por que máquina? Porque te permite prever o futuro. Eu já estou vendo tudo aqui, que a gente, não só o futuro resultado, mas o futuro tudo que vai ser feito, o processo, por conta de cada pretensão que existe ali. Né? Então a gente botou esse nome na estratégia, que também permite a gente ir no passado. O que eu preciso aqui para que no futuro eu tenha isso, para que eu consiga isso. E no presente, o que eu tenho que fazer agora para garantir meu futuro, né, nesse processo como resultado positivo. Então a gente botou esse nome aí de máquina do tempo do processo do trabalho. Para o trabalhista raiz, é uma metodologia própria que te permite ver o processo em 360 graus. Né? Passado, presente e futuro, tudo, consegue analisar ali cada ato e a intenção dele e ser extremamente técnico, justamente para que situações assim, né, e dentre outros que vocês vão enfrentar, sejam tranquilas. Tá bom? É isso. Um beijo. Essa foi a live de hoje. Amanhã estamos aqui de novo até sexta-feira, todo dia, trazendo ou uma mensagem, ou um caso concreto, né? Tudo aquilo que a gente usa diariamente, um bastidor. É isso. Um beijo.